Olá, crianças! Hoje nós começamos matemática com um desenho lindo desse, que se vocês quiserem fazer alguma paisagem ou algum desenho com esses traços, essas linhas, vocês podem fazer e depois me mostra que eu vou adorar ver. Então nós vamos hoje falar de assuntos um pouquinho diferentes dos números, porque matemática a gente não estuda somente números, a gente estuda figuras, traços, linhas, dados, tabelas, gráficos. Então a gente estuda uma série de coisas que a matemática nos traz que é muito importante. Essas linhas, por exemplo, é importante para as artes? Mas é importante também tem aplicações no nosso dia a dia. Um engenheiro civil, por exemplo, ele tem que ficar muito atento às linhas ao definir uma fachada de um prédio, de uma casa, de uma construção qualquer. O engenheiro também vai fazer um planejamento de uma cidade, também tem que ficar muito atento a tudo isso. O engenheiro agrônomo que vai analisar o solo e fazer as curvas de nível, também tem que ficar muito atento a tudo isso. Então, nós vamos estudar hoje um pouco desses traços, do uso deles na nossa vida, dessas linhas. Então, olha só, o trabalho do engenheiro agrônomo. Aqui, se não tivesse esse arranjo, essas curvas, né, que são chamadas curvas de nível, para a gente ter, quando o terreno é desnivelado, então tem essas curvas, o engenheiro planeja tudo muito bem para fazer essas curvas, para que a água não desce, na chuva não desce, levando o solo abaixo e causando erosão, arrancando plantas, enfim. Então, olha aqui, e vai formando essa paisagem, esse arranjo bonito com tantas linhas planejadas. E por que ele consegue planejar? Por causa do conhecimento dele em matemática. Então, vamos ouvir essa história? Você já ouviu falar sobre isso? Essa é a sala de aula do Tiago, com a professora dando aula de geometria. Então, olha só, Tiago sabia que em matemática também são estudadas as formas e não apenas os números. Vamos ouvir essa conversa. A professora diz: existe uma área na matemática chamada de geometria, palavra que tem relação com as medidas e as formas. A geometria estuda formas, figuras e suas medidas. Para o traçado de qualquer figura, usamos o desenho de pontos e de linhas. Então, você se lembra lá da educação infantil, quando você colocava aqueles pontos e ligue os pontos para formar um desenho? Até hoje você faz isso, né? A sua educação infantil não é gostosa, eu gosto de fazer. Então, esses dois elementos são básicos no estudo da geometria. Então, na geometria, as ideias de pontos e linhas são os primeiros conceitos estudados. A criança, muito antes dela saber desenhar uma forma, por exemplo, uma planta, uma flor, uma casa, muito antes disso, ela já trabalha com traços e linhas, que são os primeiros, que a gente chama de riscos, rabiscos, mas são o primeiro uso da geometria que ele faz. Antes mesmo da escrita, ele tem contato com a geometria. Aí, quando a professora disse tudo isso, o Tiago disse: puxa, quando eu estudava educação infantil, já fazia trabalhos com linhas. Olha que bacana. Então, vamos aprofundar um pouquinho nesse estudo. Olha os desenhos. Ele vai ligando os números ímpares. E aí, descobriu o traçado aqui, uma linha curva fechada, ele conseguiu fazer uma lua, uma estrela. Então, vamos estudar, já que na geometria o básico são os pontos e as linhas, vamos estudar um pouco, relembrar o que são esses pontos e linhas. Bom, eles estão muito presentes no nosso dia a dia, os pontos. Às vezes a gente nem se dá conta que são pontos, mas olha só, eles podem ser representados de diversas maneiras.
Por exemplo, quando a gente olha as estrelas do céu, são pontos, pontos brilhantes. Se a gente começar a ligar uma estrela com a outra, formar uma linha ligando esses pontos, a gente forma o quê? As constelações, as figuras, aquelas figuras que vocês fizeram o trabalho lá em ciências, atividade de ciências. Nas construções é muito comum a gente ver pregos. Cada prego são também pontos, né? Se a gente fizer esses pregos, colocar eles todos tortos, né? A gente vai formando né? E traçar uma linha, mesmo que seja imaginária, a gente vai ter uma linha ali curva. Se a gente coloca ele paralelo, a gente vai ter linhas retas. Agora vamos ver linhas, então, já que já comecei a falar de linha. Uma linha pode ser representada por um traço com um lápis no papel, por exemplo, da educação infantil. Vemos a ideia de linha em muitos lugares, por exemplo, numa quadra de esportes. Na quadra, a gente vê essa linha o tempo todo, linhas curvas fechadas, linhas retas fechadas, a gente vê isso o tempo todo. Então, aqui é uma quadra, e se você, né, que gosta de futebol, e essa turma tem muita gente que gosta de futebol, então está muito acostumado com as linhas retas ou as linhas curvas. Vamos praticar? Quer dizer, antes um pouquinho ainda, o que são essas linhas retas e curvas? Bom, elas podem ser retas, como, olha, linha reta, linha reta, linha reta e linhas curvas. Olha, curva, 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 linha reta, reta, reta e linhas curvas. Todas são linhas retas e curvas. As linhas retas, elas podem ser abertas ou fechadas. Olha só, linha reta, aberta, 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 linha reta, aberta. Linhas retas são aquelas que você utiliza a régua para você fazer o traço retinho, sem curvas. Linhas retas podem ser abertas ou podem ser linhas retas fechadas. Olha só, linhas retas fechadas. Gente, as linhas retas fechadas, elas formam ângulos, tanto fechada como aberta. Olha só, tem isso daqui não é curva, isso aqui formou aqui um ângulozinho, ó, um ângulo, um ângulo, um ângulo. Então, quer dizer, essas linhas são retas até um determinado ponto. Reta até esse ponto, depois ela teve uma outra direção reta, reta. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas, traços retos, formando linhas retas. E aqui elas fecharam, porque esses pontos se encontraram, fecharam, olha. As curvas são aquelas que fazem curvas. Curva, curva, curva. Abertas. Todas essas linhas são abertas, elas não estão fechadas, elas não se encontram em ponto, são abertas. Olha só, fechadas, essa já fechou todo o círculo, ó, fechadas, linhas curvas fechadas. Então, as linhas podem ser retas ou curvas, podem ser fechadas ou abertas. Retas, curvas abertas, curvas ou retas abertas, não. Retas fechadas ou retas abertas, curvas fechadas ou curvas abertas. Vamos lá, e a gente vê isso constantemente nas paisagens. Tanto na área urbana como na área rural, são usados fios para representar a ideia de linhas. Vamos ver, em fazendas é muito comum o uso de cercas com arames para fechar uma pastagem, fechar uma área qualquer. Esses arames são bem esticados, ou seja, vão ficar bem retinhos. Também vemos, tanto no campo como na cidade, a gente vê os fios também pendurados nos postes
conduzindo eletricidade para as casas ou para uma outra área qualquer. Então, com base nesses dois exemplos, observe as figuras seguintes e complete corretamente as sentenças com as palavras retas ou curvas. Então, vamos lá. Os arames dão ideias de linhas retas ou curvas? Observe e escreva. Os fios, eles dão ideia de linhas retas ou curvas? Observe e escreva. Com a palavrinha reta ou curva. Ótimo. Agora você vai utilizar o instrumento, a régua. Gente, quando você vai utilizar a régua, você vai segurar essa régua com uma das mãos, você vai segurar, não precisa colocar muita força não, mas tem que segurar firme, senão quando você passa o traço, ela solta do papel. Então, você vai posicionar a régua. Vamos aqui agora com uma régua. A régua serve, além para medir... A régua serve, além para medir essas distâncias, ele vai servir também para traçar linhas retas. Então, vamos lá. Segura com a mão e com a outra mão você passa o traço. Gente, essa mão que segura a régua tem que ficar mais firme. A outra mão, ela com lápis, você vai passar o traço de forma leve. Não passa com força, que senão você vai acabar empurrando a régua. Se você não estiver conseguindo, você vai... faça um treino, coloca pontos numa folha de papel e treine esse traço. Então, vamos lá. Observe os pontos numerados e com uma régua trace linhas retas para unir pontos que apresentam números consecutivos. Ó, números consecutivos. Então, gente, o número que vem em seguida do 1 é o 2, o 3, depois do 3 vem o 4, depois o 5, o 6, o 7, o 8, e depois do 8 tem um número que vem em seguida do 8, que seria o 9. Tem? Não tem. Então, para no 8. A linha formada é aberta ou fechada? Agora, vamos lá. Utilize um lápis de cor e trace em cada quadro 2 exemplos das linhas indicadas para cada uma delas. Use cor diferente. Então, você vai usar uma cor aqui, outra cor aqui. E você vai traçar uma linha aberta, pode ser retas ou curvas, é uma linha aberta. E aqui, linhas fechadas. Então, você vai trace aqui linhas curva e linha reta, e aqui você trace linhas curvas e linhas retas, mas tem que ser fechadas. Vamos lá, preste bastante atenção que tem um erro aí. Tanto no campo como na cidade, há pessoas que apresentam características em comum, que é o amor pelo futebol. Tanto gente do campo como da cidade gosta de futebol. Um campinho, uma praça ou uma área de pastagem podem, às vezes, ser usadas por elas como campos de futebol. Veja na figura o traçado de um campo de futebol. Então, aqui no livro, você tem um traçado de um campo de futebol. Bom, gente, vamos lá. O que são esses erros? Aí embaixo está escrito assim: na imagem do campo, podemos observar elementos que representam 3 pontos. Gente, se você observar no seu livro, não tem aqui pontos, não tem. Aqui que tem, foi eu que fiz, não tem pontos. Então, vocês vão ter que fazer esses pontos. Aí fala também 7 linhas curvas e várias linhas retas. Tem várias linhas retas, mas não tem linhas curvas. Vamos ver o que está faltando? Olha só, não tem o ponto que marca o local do pênalti, que é aqui no meio, não tem. Não tem aqui o gol, que é aqui para fora, você faz linhas retas. E não tem também o ponto marcando o meio de campo. Prestem atenção. Tem que ter na sua figura que não tem
esses 3 pontos, não tem essas linhas curvas, aqui não tem, e não tem o gol. Então, você faça aí esse desenho, complete esse desenho, e aí faça o que se pede, que é, usando canetinhas, pinte de vermelho os pontos de amarelo ou linhas curvas, pinte de vermelho os pontos, pinte de amarelo as linhas curvas, que são essas, e pinte de azul as linhas retas, todas as linhas retas. Utilize uma régua para pintar as linhas retas. Se você não tiver canetinha, faça com lápis de cor. No exercício 4, de acordo com a legenda, contorne as figuras formadas por linhas retas. Se é formada por linhas retas, você tem que fazer retinho. Então, utilize régua. Vermelho, linhas fechadas, e verde, as linhas abertas. Muita atenção. De acordo com a legenda, contorne as figuras formadas por linhas curvas. Novamente, vermelho, as linhas fechadas, e verde, as linhas abertas. Vamos para a estatística? Ótimo. Então, além da geometria, ainda estudamos estatística em matemática. O que é estatística? Lembra dos famosos gráficos, os diferentes tipos de gráfico, em disco ou em barra, as tabelas, a organização de dados em tabela, que vocês já têm muito contato. Ótimo, isso é estatística. O que o estatístico faz? Ele vai lá, coleta os dados, por exemplo, de uma população, ele coleta os dados, depois ele vai, pega esses dados, organiza numa tabela, depois de organizado numa tabela, para ficar ainda mais fácil, ele prepara os gráficos. É muito mais fácil a gente pegar as informações de um gráfico do que de uma tabela. Vocês devem concordar comigo. Então, o estatístico faz tudo isso. E depois ele tira conclusões. Quando você está analisando um gráfico, para ver quem foi mais, quem menos, enfim, quando você está analisando, você está fazendo o trabalho do estatístico. Então, vamos lá. É a parte da matemática que se preocupa com a coleta, a organização e a interpretação de dados. Esses dados são as informações que foram obtidas na pesquisa. Nessa organização, os dados são escritos em gráficos e tabelas. Então, vamos lá. O seu Bruno, ele mora lá no sítio e ele faz vendas de alface. Ele planta alface, colhe todos os dias da semana, na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Então, é dia de feira? Então ele vai todos os dias, colhe, leva para a cidade e vende. Mas o Bruno é muito organizado e ele anota toda a produção, tudo que ele vende e tudo que ele colhe e tudo que ele vende. Então, vamos lá ver como que ele faz a organização? Então, ele tem uma tabela. Aqui na tabela, quantidade de pés de alface que vendi. Então, os dias da semana, segunda-feira até sexta-feira. Na segunda-feira, o Bruno vendeu 10 pés. Terça-feira, ele vendeu 15. Na quarta, vendeu 25. Na quinta, 30. Na sexta-feira, ele vendeu 35. Ótimo. Como aqui são poucos dias da semana, apenas 5 dias, fica muito fácil a gente olhar na tabela. Eu olho na tabela, eu sei que segunda-feira ele vendeu menos. Eu sei que na sexta-feira foi o dia que ele mais vendeu pés de alface. Mas imagina que tivesse aí, gente, dados do mês inteiro, ou dados de 2 meses, ou dados do ano inteiro. Fica muito difícil de saber quantos pés de alface, né, nas segundas-feiras, várias segundas-feiras, fica difícil de analisar. E aí o gráfico vai facilitar. Então, olha só, na tabela, a tabela organiza muito bem essas informações, mas com gráfico fica ainda mais fácil, pelo menos ao meu ponto de vista, utilizando gráficos com barras verticais. Esse daqui são as formas com que o Bruno ele organizou os dados na vertical. Então, eu tenho aqui, ó,
Olha só, esses números representam as quantidades de pés de alface. Então, pode ser de 0 até o 40. E aqui embaixo, nessa linha do gráfico, ele vai representar, cada barra dessa vai representar um dia da semana. Então, essa barra representa segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Na segunda-feira, se olharmos na tabela, na segunda-feira o Bruno vendeu 10 pés de alface. Na sexta-feira, então, na segunda, então, marca 10 pés de alface. E assim, eu preciso, olha só, quantos dias, qual dia da semana que ele mais vendeu, eu não preciso nem saber o número, eu já sei olhando. Sexta-feira ele vendeu mais, olha, é a maior barra. Segunda-feira foi o dia que ele vendeu menos, menor barra. Então, vamos lá, com base nos dados do Bruno, que o Bruno anotou, vamos responder a essas perguntas. Em qual dia da semana ele vendeu mais pés de alface e quantos pés de alface ele vendeu a mais na quinta-feira em comparação com a quarta-feira. Então, olha só, na quinta-feira o Bruno vendeu 25, na quarta-feira ele vendeu 25, na quinta-feira ele vendeu 30. Então, você vai ter que fazer uma conta de menos, né? De subtração. 30 menos 25, para saber quantos que o Bruno vendeu. Vamos lá. Gente, é muito comum nas cidades a gente ver carros com motorista solo. É muito comum você me ver com eu sozinha dirigindo. Bom, é uma necessidade? Sim, às vezes é. Mas quando a gente pode, quando você vai me ver também meu carro com outras pessoas, porque sempre que eu posso eu dou carona. Então, se alguém precisar de carona, pode pedir para mim. Se for conhecido, eu dou. Por quê? Gente, carona a gente não pode. Ah, tem alguém lá na estrada, então vou dar carona, porque carona é uma boa, eu vou diminuir a poluição, a circulação de carro, enfim. Não, mas a gente tem que ter cuidado, porque com gente estranha, que eu não conheço, como que eu vou colocar dentro do meu carro? É perigoso, assalto, enfim, uma série de coisas. Então, mas sempre que a gente pode, é o conhecido, é o colega que vai para o colégio, que mora perto da minha casa, então vamos combinar. Um dia da semana, um vai com um, outro dia vai com o outro, assim como o Miguel Câmara e a Carol já fazem, né? Um vai de carona com o outro, porque eles moram no mesmo prédio. É um ótimo exemplo, os dois. Então, vamos lá. Eu sei que outros de vocês também já fazem. Então, para fazer uma pesquisa, eu quero que você leia, mas eu vou só explicar. O estatístico, ele foi lá para a rua e começou a olhar e anotar os carros que passavam, quantas pessoas que tinham dentro. E aí ele anotou a seguinte tabela. Apenas uma pessoa, olha, ele foi anotando, ele foi agrupando os dados em 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25. Com apenas uma pessoa passaram 25 carros. Com 2 pessoas passaram 15 carros. 3 pessoas, 10. Com 4 pessoas, 15. Com 5 pessoas, passou apenas 5 carros. Passaram. Então, com base nas anotações do estatístico, faça o que se pede. Complete a tabela com os números que representam cada quantidade observada. Então, número de pessoas, a primeira coluna indica o número de pessoas, a segunda coluna indica o número de carros. Então, você vai lá na tabela anterior e olha, apenas uma pessoa, quantos carros passaram? Anota aqui o resultado e vai anotando de acordo com o número de pessoas por carro. Depois, você vai fazer o gráfico. Então, você vai completar o gráfico com as tabelas. Apenas uma pessoa, foram quantos carros? Você vem aqui, ó, o número, esse valor indica o número de carros, então você vem e faz a sua barra. Complete esse gráfico e responda a pergunta C. Nessa pesquisa, qual é a menor quantidade observada de pessoas por veículo? Então, faça aí.
No exercício 5, você vai construir um gráfico no tabela, mas aí você tem que esperar, que são os dados que a gente vai ter hoje na plataforma, e você vai construir os seus dados. Um ótimo final de semana para você, para sua família. Curta muito sua mãe no Dia das Mães, um feliz Dia das Mães para ela, e deixa ela um abraço, um beijo meu para ela. Ela é muito importante para você. Faça a agenda, anote e boa atividade. Bom final de semana. Um beijo. Fique com Deus.